de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, 12º domingo do tempo comum, a Igreja nos dirige a sua palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado do tratado sobre a Santíssima Trindade de Faustino Luciferano, presbítero do século IV da nossa era cristã. E traz como título: Cristo, Rei e Sacerdote para sempre. Ouçamos atentamente esta palavra da Igreja, que é hoje para nós catequese, instrução para a nossa vida de fé. Nosso Salvador tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo, por ser verdadeiro Rei e verdadeiro sacerdote. Ele é ambas as coisas, para que não viesse a faltar algo ao Salvador. Ouvi como é Rei. Eu, porém, fui por ele constituído Rei sobre Sião, seu santo monte. Ouvi como é sacerdote pelos testemunhos do Pai. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro na lei a tornar-se sacerdote pela oração do crisma foi a Arão. Contudo, não se diz segundo a ordem de Arão, para que não se julgasse provir de sucessão o sacerdócio do Salvador. Com efeito, o sacerdócio de Arão mantinha-se pela sucessão. O sacerdócio do Salvador, porém, não passa a outro por sucessão, porque ele é o sacerdote que permanece para sempre, conforme o que está escrito: Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Salvador, segundo a carne, é Rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não foi ungido Rei e sacerdote corporal, mas espiritualmente. Entre os israelitas, os reis e sacerdotes ungidos corporalmente com a unção do óleo eram ou reis ou sacerdotes, não ambos em um só, mas um era rei e outro sacerdote. Unicamente a Cristo se devia a perfeição e plenitude de ambos. A ele que viera consumar a lei. Embora não possuísse cada um deles as duas regalias ao mesmo tempo, por serem ungidos corporalmente com o óleo real ou óleo sacerdotal, ambos eram chamados Cristos. O Salvador, porém, o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir-se o que dele se escreveu. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, de preferência a teus companheiros.
foi ungido mais que os companheiros de seu nome, quando recebeu o óleo da alegria, que outro não é, senão o Espírito Santo. Sabemos que isto é verdade pelo próprio Salvador. De fato, quando tomou e abriu o livro de Isaías, leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Declarou estar se realizando esta profecia ali, aos ouvidos dos presentes. Pedro, o príncipe dos apóstolos, também afirma ser o próprio Espírito Santo aquele que crisma com que é ungido, o Salvador, quando nos Atos dos Apóstolos fala ao fidelíssimo e misericordioso centurião. Entre outras coisas, ele diz: começando da Galileia, depois do batismo, pregado por João, Jesus Nazareno, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, passou fazendo portentos e maravilhas e libertando todos os possessos do demônio. Prestai, pois, atenção. Diz Pedro que esse Jesus, segundo a humanidade, foi ungido pelo Espírito Santo e poder. Por isto, com toda a verdade, esse Jesus, segundo a carne, é Cristo, pois pela unção do Espírito Santo foi feito rei e sacerdote para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto do presbítero Faustino Luciferano, tirado do seu tratado sobre a Santíssima Trindade, e uma bela explanação da realidade de Cristo como sacerdote e rei. É muito interessante quando Faustino coloca que, no passado, uns eram ungidos como reis, outros eram ungidos como sacerdotes. Nunca na mesma pessoa havia a unção de rei e de sacerdote. No entanto, com Jesus, isso se torna diferente. Jesus é ungido como sacerdote e rei. E é ungido não com uma unção qualquer. É o próprio Espírito Santo quem o unge. Não com óleo físico, mas com a força do Espírito Santo. Assim, ele é ungido Rei eterno. E por isso reina sobre nós. E é ungido sacerdote eterno. Exerce sua missão sacerdotal também no meio de nós. Dessa forma, quando recebemos os sacramentos da Igreja, é o próprio Cristo quem realiza, como sumo sacerdote e como Rei eterno. Assim, Ele, que foi ungido pelo Espírito Santo, nos dá também a graça de sermos outros Cristos, ou seja, outros ungidos por Ele e pelo Espírito Santo, para continuarmos a sua missão salvadora neste mundo. Assim, a unção, o crisma recebido por Jesus se espalha também sobre todos aqueles que creem nele, que o acolhem, que o buscam cada vez mais e que testemunham diante do mundo sua vida, sua salvação. Jesus é sacerdote e rei,
eterno. Com a sua graça, e a graça que nos dá, sobretudo, no sacramento do batismo, nos unge também para sermos reis e sacerdotes, segundo Ele, de acordo com a sua vontade, buscando nossas forças nele e testemunhando seu nome. E neste 12º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, dia do Senhor, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, colocar-se na presença de Maria com confiança, como quem realmente crê que ela é nossa intercessora e que ela reza na eternidade diante de Deus e que ela adora Jesus lá na eternidade, nos ensinando também a sermos adoradores do único Deus verdadeiro. Confiemos então nas mãos da nossa intercessora nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que tudo isso ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um domingo abençoado. Que cada hora deste dia seja tocada na sua vida pela presença de Deus. Que Jesus realmente possa visitar você e sua família no dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.